Qual é o seu nome? Não dá para você responder para mim, né? Se você estiver assistindo esse episódio aqui pelo YouTube, faça o exercício de escrever nos comentários abaixo e vai ser muito legal ler. Qual é o seu nome? Mas mais do que isso, qual é o significado do seu nome? Na nossa cultura, a gente pensa em significados de nomes, mas a gente pesa muito mais pela sonoridade do que necessariamente por significados. E há nomes comuns aqui nesse nosso país: Josés, Marias, Robertos, Robsons como eu e tantos outros. E a gente pensa no nome também pelo que ele significa, conforme eu disse, mas é um pouco menos, mas como ele soa bem. Há nomes que têm sonoridades legais. E a gente pensa também, às vezes, não sei se você já pensou sobre isso, como o conjunto dos nomes assim, complexos, completos e duplos, né? Como que a gente coloca os nomes e como eles soam combinados. A gente usa algumas frases para nomes como, por exemplo, nome forte, nomes um pouquinho mais fracos, nome artístico, seja lá o que for, os nomes estão aí por toda parte e por sermos muitos, temos muitos nomes, obviamente. Isso também nem é suficiente, a gente precisa de nomes e números. A Bíblia tem muitas histórias sobre nomes e não é apenas uma vez em que um nome é mudado e há um significado do nome que está tão grudado na pessoa que esse significado vai aparecer em tantos momentos. A gente pode, logo de cara, começar a Bíblia lendo em Gênesis que Deus dá um nome para a humanidade, para aquele seu primeiro representante chamado Adão, Abraham, nome de um homem da humanidade. Logo nos primeiros capítulos a gente vê que aquela primeira mulher, que não se chamava Eva quando nasceu, ela era varoa, Isha, porque do varão foi tomada, e depois da história da redenção oferecida a eles, quando Jesus os livra da culpa do pecado e promete um redentor, Adão ali no capítulo 3 a chama de Eva por ser a mãe de todos os viventes. Tem muitas histórias, você pode estar lembrando nesse momento de Abrão, que se tornou Abraão. A gente pode pensar no Jacó, suplantador, que passa a ser Israel. Tantos nomes, muitos nomes que têm seus encontros, seus significados, suas transformações. Qual é o seu nome e qual é o seu significado? Mas a pergunta que fica mais do que essa para a gente pensar é: qual é o significado que as pessoas que estão convivendo com você têm do seu nome? Qual é a lembrança que fica nos lugares quando você sai dos lugares? Ou quando a pessoa pensa no seu nome, o que vem à mente? Quais são as expressões? Quais são as esperanças? Quais são os pensamentos? Quais são as expectativas que se geram quando o seu nome é citado? Porque isso tem muito a ver com você e tem muito a ver com o que a Bíblia quer dizer para você e como ela quer ser expressada a partir de você. Tem muita coisa para a gente conversar sobre nome numa história que tem um nome logo no primeiro capítulo. E não saia daí então, porque eu te espero daqui a pouco na continuidade desse Fé para Hoje. O que faremos por nossos filhos? Precisamos entender o processo de construir uma vida com significado, propósito e saúde. O que é de fato uma vida com significado e a falta que isso faz? Já parou para pensar que a diferença entre a saúde mental e o transtorno, a dor, a angústia é o que temos perto de nós de coisas com significado? E como é desafiador construir, educar, levar uma pessoa a ter um significado para a vida e ver os significados na vida ao redor. O processo de educar, ele é essencial neste ponto na vida de qualquer pessoa. Essa parte que eu li aqui é de um guia de estudos que temos para te oferecer. Esse aqui, se você está vendo, ó, pais e a sua relação com os filhos nesse processo dinâmico, importante, essencial, espiritual de educar para a eternidade, educação com significado. Esse material aqui é novo, escrito para pessoas como você que querem colocar dentro do coração e do centro de comando e decisão dos seus filhos uma potência de escolhas reais que o levem para a eternidade. Muito mais do que gerar pessoas gentis, educadas, civilizadas, gerar pessoas
que ressignifiquem a existência, pois por eles serem a vingança de Deus para este mundo mal. Você pode ter esse estudo na sua casa e seguir os estudos na sua casa. Você que está participando hoje intensamente e tem essas preocupações no processo de educar. É só falar com a gente. Liga para o número que está aparecendo na sua tela, manda um recado para a gente. Você só vai dar as informações que precisamos para o seu cadastro e esse material chega para você gratuitamente. Material muito bom, preparado para novo tempo, para pessoas como você e como eu. Eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre essa educação com significado para a gente falar, por exemplo, daquilo que começamos a dizer sobre a importância de um nome. Mas não perca seu tempo, é de graça, é só você querer e ele vai chegar até a sua casa e tenho certeza que será uma bênção para você e para seus filhos. Daniel, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes personagens, daqueles que qualquer leitor da Bíblia não vai esquecer. Primeiro, pela quantidade de experiências e a complexidade, a forma dramática que a experiência dele viveu. Segundo, que a experiência dele está num momento que é um drama da história do próprio povo dele. Daniel tem a sua história desenvolvida no cativeiro babilônico, um momento que marcou a história de Israel, de Judá, especificamente quando eles saem, são levados pela Babilônia para uma terra distante, e ali quantas coisas aconteceram. A variação entre histórias das visões que ele teve em relação ao futuro e tudo que Deus quis dizer para nós sobre o futuro, e que algumas coisas já estão no passado, mas obviamente estavam no futuro de Daniel, e o quanto isso é importante para a gente, junto com outras experiências onde eles viveram a firmeza, o propósito de se colocar firmes como um povo que persevera em louvar e adorar a Deus firmemente. Daniel tem mais um destaque. Daniel, na sua história toda e daquilo que sabemos sobre ele na Bíblia, não tem erros. Daniel não comete pecados e ao mesmo tempo ele intercede fervorosamente. Daniel tem uma história marcada pelo ritmo da oração. Daniel não é qualquer personagem importante. Daniel está aqui para nos lembrar de muita coisa. Mas há algo de Daniel também que é muito importante, que aparece logo no primeiro capítulo do livro que tem seu nome. É exatamente isso, o seu nome. E logo nos primeiros versos há uma tentativa de mudar o nome, e essa tentativa tem muitas lições para a gente, como eu e você, e para qualquer outro ser humano que tem um nome. E o texto começa assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Eu vou ler com você o próximo verso que diz: o Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Há que se lembrar, ao ler esse texto, que quem está escrevendo o texto é Daniel. O que a gente pode pensar sobre isso? Nós vivemos em um mundo cheio de histórias. Você já sentou numa sala de aula e teve aulas de história. E há uma coisa da história: quem conta a história é quem sobreviveu para contar. A história humana é cheia de embates, é cheia de conflitos e guerras, e aquele que morreu não conta a história. Ela está sujeita da perspectiva, muitas vezes, do vencedor. E é óbvio que, com o passar do tempo e o desenvolvimento da ciência, as narrativas que concorrem de um lugar para outro, há sim sempre uma tentativa de revisar a história e colocar uma perspectiva mais ampla ou simplesmente outra perspectiva. Mas o que nós temos de fato é uma perspectiva, e a perspectiva do vencedor, ela sempre vai prevalecer. Aqui é uma história de um confronto de Nabucodonosor contra Joaquim, de Jerusalém contra a Babilônia. E aparentemente essa história é uma história que poderia ter sido contada por um vencedor, Nabucodonosor. Mas quem está contando essa história é aquele que, num primeiro momento, poderia parecer a história do vencido. Mas ele não vai dizer dessa forma. Se você notou a maneira como Daniel constrói a história e conta a história para a posteridade, ele está dizendo que Nabucodonosor não é um vencedor. Ele está dizendo que Nabucodonosor não chegou, dominou, venceu, levou, triunfou. Ele diz e põe logo no começo, nas primeiras palavras do livro:
o Senhor entregou. Há um personagem, um único vencedor de toda a história. Há sim alguém que está com a caneta da história na mão e tem um controle de todos os destinos, levando a história a partir do seu propósito eterno, bondoso e amoroso. Deus entrega. Nabucodonosor, ele é um personagem, mas não é o personagem principal. Ele está sujeito à vontade daquele que é o personagem principal da história, repito, Deus, o Todo-Poderoso. Mesmo que Nabucodonosor tenha um pensamento completo sobre si mesmo, solidificado sobre si mesmo e sua campanha de conquista, a história que chega até você e a mim é: Deus está no domínio e na condução do tempo e da história. Os homens estão decidindo o tempo todo, os homens estão fazendo o tempo todo e as suas ações estão sob o julgamento de Deus, que já expôs a sua vontade e nos concedeu liberdade. Mas isso não significa que os homens estão sentados no trono de Deus, levando a humanidade e sua história para onde eles quiserem. Há um grande personagem aqui e isso se destaca em: o Senhor os entregou. E a história continua. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. O texto termina assim: e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Se destaca aqui algumas coisas. O primeiro, obviamente, como você percebeu, há um processo de formação e, por que não dizer, de formatação. Nabucodonosor escolhe, traz pessoas assim criteriosamente selecionadas para que alguma coisa da vida que eles trouxeram seja desaprendida e uma coisa que vai acontecer dessa vida para frente seja aprendida. Há aqui uma intenção claramente explicitada de que Jerusalém desapareça e Babilônia seja construída não apenas nessa terra chamada de Sinear, mas que Babilônia seja construída no cérebro daqueles cativos que foram levados para lá. Nabucodonosor intenta fazer de um judeu agora um caldeu, colocando nele uma língua, uma cultura, uma forma de pensar para que, e o texto destaca isso, eles servissem. Mas tem uma coisa que há uma necessidade mesmo agora de você e eu prestarmos atenção no texto. O critério de escolha. Ele pega jovens sem nenhum defeito e de boa aparência. Você que conhece muito ou pouco da cultura bíblica e de versos bíblicos, isso te lembra alguma coisa? Daniel está te chamando a atenção para uma coisa aqui, e ela é importante. Quando você pensa em alguém ou algo que vai para um templo ou que vai para lá, para um lugar que é o centro de comando, de alto significado, e isso que é levado é sem defeito, sem mancha e de boa aparência. Lá no templo em Jerusalém, os sacerdotes tinham que ser sem defeito. Um sacerdote não pode ter nenhum tipo de deficiência física. Eles não podem ter uma aparência que denote qualquer coisa que não seja quem ele está representando. Cristo é o nosso sacerdote e os sacerdotes no templo têm que representar Cristo. Da mesma forma, o cordeiro oferecido é sem defeito, sem mancha. Aqui há um desenho de uma estrutura que Nabucodonosor está montando, e essa estrutura é, sim, espúria, uma cópia daquilo que Deus desejou, e ele coloca para o seu séquito, para servi-lo diante dele no palácio, um grupo e como eu posso dizer para você, ele coloca ali um grupo sacerdotal. O que Nabucodonosor de fato está fazendo é a construção da sua própria imagem, projetando uma divindade que se assenta no lugar de Deus, fazendo o que ele imagina que Deus estaria fazendo no seu lugar, só que de forma completamente confusa, pecaminosa e perversa, sendo ele, assim mesmo, um ícone de um inimigo de Deus que vai ser usado em todos os próximos textos, principalmente no livro de Apocalipse, quando Babilônia real se torna a Babilônia mística para ser compreendido dessa forma.
Ali, Nabucodonosor coloca nesse seu contexto jovens, e entre esses jovens vem um hebreu que vai se destacar no texto chamado Daniel. Mas o texto não para aí, ele continua, e no capítulo 1 ainda ele diz assim, ó: o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados e, ao longo de 3 anos, e ao final desse período, passariam a servir ao rei. No verso 6 diz que entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. Note que há um personagem nesse texto. Eu disse para você já que esse personagem não é o personagem principal porque Daniel não permite que ele seja. Mas a gente vai perceber que as ações passam todas por ele. É Nabucodonosor que sitia Jerusalém, é Nabucodonosor que pega os objetos do templo e levam para a terra, para o palácio do seu Deus. É o Nabucodonosor que faz o plano de que esses jovens que sejam de boa aparência, sem defeito, o sirvam e pensem para eles para ser os seus conselheiros reais. É Nabucodonosor que coloca na sua mesa as finas iguarias dele, o rei. É Nabucodonosor agora que os coloca na frente e ele seleciona, assim, alguém que está colocado num ponto onde toda a narrativa tem necessariamente que passar por ele até este momento. E o momento que é a virada em toda a história é o momento onde nomes são citados. Observe o texto. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu queria te chamar a atenção para alguma coisa sobre nomes hebraicos. Você vai ver muitos nomes na Bíblia que terminam com El ou Ias. Por exemplo, Daniel, Elias. Entenda que El é um nome para Deus. El, de Elohim, por exemplo, Deus no plural. E por isso você vai ver muitos nomes na Bíblia que terminam com El. E Iá também é uma referência a Deus. O nome que junta tudo isso, por exemplo, é Elias, El Iá, de Aleluia, por exemplo. Então, há muito de Deus em todos os nomes que são colocados na Bíblia. Por isso que você vai ver muito El e muito Iá, como Isaías, Jeremias e assim por diante. E aqui os nomes são esses. Agora, dessa perspectiva, escute. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. E agora há uma interferência, e a interferência se coloca dessa forma. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Há um episódio aqui no Fé para Hoje que eu vou passar um tempo falando sobre isso. É muito bom você assistir. Você vai encontrar no YouTube ou você pode encontrar no NT Play. Mas aqui eu quero destacar uma questão na maneira como ele está escrito, e ele foi escrito por Daniel. Porque neste ponto você vai perceber que tudo que é El ou Iá, ou seja, o que há de Deus, o Deus Israel nesses nomes é substituído por deuses babilônicos. O que fica aqui é Nabucodonosor, através do seu servo, dizendo assim: o seu Deus vai desaparecer do seu nome, e no seu nome agora começa a aparecer o meu Deus. Se o seu nome Daniel significa Deus é meu juiz, agora vai ser Bel. Bel, um deus babilônico, sustenta, preserva a sua vida. Há uma conotação do triunfo de Bel sobre o Deus Israel. E neste momento, Daniel reage. Daniel 1:8 diz: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Talvez na sua Bíblia esteja escrito assim: Daniel decidiu firmemente. Não importa, Daniel bateu o pé e disse: não vou fazer isso. Nós não podemos separar um texto do outro. Em um texto, o nome dele intenciona ser mudado. Alguém chega para ele e diz assim: o seu nome a partir de agora vai ser Bel ou Marduk, vai te sustentar, te preservar. E no outro ele fala: não vou comer.
É claro que há uma associação direta na mente de Daniel entre o que está na mesa e de onde está vindo o que está na mesa. Eu vou repetir para ficar melhor. Daniel não rejeita alguns itens da mesa, ele rejeita a fonte daquilo que lhe foi colocado como a preservação da sua vida. Em outras palavras, se isso aqui é um sinal de que minha vida está sendo preservada e sustentada por qualquer coisa ou qualquer ser que não seja meu Deus, eu não importo e eu não quero. O que ele está dizendo não é sobre um nome, mas qual é o significado que aquele nome teria na mesa. E por favor, leve muito a sério a lição que Daniel está trazendo para a gente. Não é a sonoridade do seu nome, não é o significado que seus pais pensaram sobre o seu nome, mas é como o seu nome significa quando você veste uma roupa e vai para o trabalho. É o significado do seu nome quando você está na academia. É o significado do seu nome quando seus amigos estão te ouvindo. É o significado do seu nome quando um ambiente novo é criado a partir dele. Mesmo que o mundo compreenda, mesmo que todas as pessoas ao redor compreendam a etimologia, o significado, como o texto no original está dizendo sobre o nome dado, aqui há muito a supremacia do significado que Daniel quer dar ao seu nome. Eu vou colocar para você dessa forma. Qual é o significado do seu nome? Pode ser que o seu nome tenha um significado de raiz grega, hebraica, latina, indígena, não importa. Mas o que está acontecendo quando as pessoas pensam com você, sobre você e aquilo que você construiu no redor dos anos ou o quanto de Deus está aparecendo no seu nome? Daniel está nos chamando para conversar aqui sobre personagens, as narrativas e quanto os personagens são importantes para o desenvolvimento da narrativa. Talvez você chame Mara, que no significado original significa amargura, mas as pessoas veem alegria e esperança em você pelas decisões que você tem tomado. Talvez seu nome seja algo impronunciável, ou ele é um nome engraçado, ou um nome que você nem gostaria de ter. Mas as pessoas lembram de você pela esperança, pelas novas cores, texturas e jeitos e vontades, ou elas gostam de si quando você aparece. É isso que Daniel está dizendo aqui. E o que ele está dizendo aparece nos próximos versículos, porque preste atenção em um detalhe desse ponto para frente. Deus concedeu, verso 9, a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do que meu senhor, o rei, determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, e se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Um medo justo, sim, porque Daniel diz: eu não vou comer, e compromete aquele que está responsável por dar a comida para eles. Ele fala: se isso der errado, é a minha cabeça que rola. Então Daniel, diz o verso 11, foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor cuidará de fazer com esses seus servos. Há muitas coisas a se dizer aqui. Uma delas é o significado de 10 dias. É uma contagem mínima para um hebreu, sabe? 10 é um número assim, tipo, dá uma chance mínima para a gente, um período mínimo. Uma outra coisa, Daniel se chama pelo nome que seus pais lhe deram e ele não repete os nomes que Nabucodonosor intencionou colocar pelo chefe dos eunucos. Ele propõe um teste, uma prova de fé, sabendo o que vai acontecer, e fala: me dê uma chance, ou dê uma chance para o Deus que é meu juiz e você verá o que vai acontecer. Mas tem algo de maior destaque aqui. Quando Daniel decide firmemente preservar o seu nome e o significado do seu nome como o Deus que orienta e é soberano na sua vida, não há mais nenhum personagem determinando, conduzindo as ações. Todas elas, desse ponto para frente, vão passar pelo nome de Daniel.
Preste atenção nisso enquanto eu leio para você. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias, os 10 dias que Daniel disse. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Agora o rei desaparece, e não vai ser só essa vez que isso vai acontecer no livro. É tudo que Daniel pensou que vai determinar tudo que vai acontecer daqui para frente. Os 10 dias, a aparência, a comida, o triunfo. O texto continua. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e que lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Para Nabucodonosor, ele determina, ele faz, ele conquista, ele acontece. Para Daniel, o Senhor entrega, o Senhor faz. Sobre Nabucodonosor, ele coloca para si mesmo o poder de mudar nomes, mudar lugares, mudar geografia, ou nas palavras de Daniel, mudar os tempos e a lei. E Deus concede agora para o mais inteligente dentre todos os inteligentes. E num texto que é um triunfo de um plano, onde ele diz para o cozinheiro-chefe e para os eunucos: teste o que eu vou dizer para você, contra todas as perspectivas, onde qualquer ser humano diria assim: veja o meu plano e olhe o sucesso dele. E antes de colocar uma medalha no seu próprio peito, o texto diz, texto escrito inspiradamente por Daniel, que Deus deu a Daniel inteligência superior e uma capacidade de interpretar sonhos e visões. E desde o meio do versículo, desde o versículo 8, onde há uma firme imposição de Daniel sobre manter-se fiel ao seu Deus, ninguém mais protagoniza a história. Há uma mudança no capítulo, uma mudança de narrativa, e o que começa a aparecer desse ponto para frente é o poder de um nome. O texto termina assim: ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. E ali, este homem agora assume o comando da história até o seu final. Quando um nome tem um significado maior do que aquele que a sociedade coloca, que a cultura coloca, que o paganismo da história coloca, ou seja lá o que for, mas um nome continua conectado ao nome que Deus coloca como significado para ele, esse será um nome lembrado em todos os lugares onde ele for citado.